Esta é minha Bíblia. Ela é a palavra viva de Deus. Ela nunca muda. Eu não tenho vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Eu corajosamente declaro: eu vivo como ela diz que eu devo viver. Eu serei o que ela diz que eu devo ser. Eu vou fazer o que ela diz que eu devo fazer. Eu vou ter o que ela diz que eu devo ter. E eu vou dizer o que ela diz que eu devo dizer. Este é o dia que o Senhor fez. Hoje eu recebo o poder milagroso de Deus, através da cura, finanças, libertação, família e perdão. E eu me manterei forte por uma nação bíblica. Eu me posicionarei e orarei por cada nação. Eu me posicionarei e orarei pela nação de Israel, pois eu declaro que nós somos uma nação debaixo de Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você concorda, dê ao Senhor. Abra suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 18. E eu quero continuar com esta série que nós intitulamos de Fazendo a América Santa novamente. E eu quero falar sobre a guerra que vem contra nossos filhos. Agora, nós estamos no mês de Elul, onde está o James? Onde está o Dr. James? James, sopre o chofar. Amém. Sabe, a Bíblia diz para soar a trombeta em Sião. Soar o quê? Soar o alarme. Agora, sabe, à noite eu saio para o jardim e saio para a frente da minha casa e eu toco a trombeta. E nos últimos anos, alguém respondia em algum lugar no bairro, alguém respondia, mas essa pessoa deve ter se mudado ou foi arrebatada e nos deixou para trás ou algo assim, mas todos os meus vizinhos conseguem me ouvir e vários deles já disseram: o que você está fazendo? O que é isso? E aí eu pude dizer a eles: eu estou soando o alarme. E se já houve um tempo, e é disso que se trata o mês do Elul, porque nós temos o Rosh Hashanah, e no Rosh Hashanah, Deus abre o livro da vida, o livro das bênçãos, e Ele olha o que nós fizemos para tornar o mundo melhor. E Ele determina a nossa bênção para o próximo ano. Agora, nós precisamos soar o alarme e estar cientes de que a nossa família e os nossos filhos estão sob um ataque agressivo. Por que nossos filhos estão sendo atacados? As coisas que eles estão tentando ensinar nossos filhos desde o jardim de infância em diante. E isso é o absurdo do transgênero que está acontecendo. Por que nossos filhos estão sob tal ataque? E é fácil, porque a nossa juventude é a promessa do futuro. E sabe, nós conhecemos a história de Moisés e de Faraó e das 10 pragas e muito mais. As pessoas pensam que o Faraó disse: não, você não pode ir, até a última praga. Mas se você observar no momento em que Moisés foi ao Faraó e disse que haveria uma praga de gafanhotos que viria sobre todo o Egito e destruiria todas as colheitas, Faraó diz a Moisés: vá adorar ao seu Deus, mas deixe seus filhos aqui. Agora, por que esta é uma estratégia tão demoníaca? Porque, como todos nós ouvimos, nós estamos a uma geração de ser uma sociedade sem Deus. Deixe-me dizer isso novamente. Nós estamos a uma geração de ser uma sociedade sem Deus. E a sabedoria judaica antiga diz que se nós não levarmos as crianças à sinagoga, em uma geração nós não teremos mais adultos na sinagoga. Se nós não trouxermos as crianças para a igreja, nós estaremos a uma geração de não ter nenhum adulto
na igreja. Quando Faraó fez o decreto, ele viu que Deus estava fazendo algo. Ele fez um decreto e disse que todo bebê menino que havia nascido devia ser lançado no Nilo. Mas todas as meninas estavam autorizadas a viver. Agora, sem entrar em todos os detalhes, a sabedoria judaica antiga diz por que Deus coloca assim. E eu sei que a maioria de vocês sabe disso. Mas em hebraico toda fala tem um segredo, um mistério embutido. E então por que Deus diz que todos os meninos devem ser afogados, mas as meninas não devem ser jogadas no Nilo, elas devem viver? Por que ele diz que elas devem viver? Porque, obviamente, se elas não forem afogadas, elas vão viver. E a sabedoria judaica antiga lê desta forma, que diz, vou afogar seus meninos no Nilo, mas vou afogar suas meninas em nossa falsa religião e em nossa cultura. E o que está acontecendo agora é que todo ataque que o diabo faz é físico e espiritual. E cada resposta que Deus dá é física e espiritual. E então o que o diabo está dizendo é, eu quero afogar os seus filhos. Não só fisicamente e destruí-los fisicamente, mas eu quero afogá-los em nossa falsa religião e em nossa falsa cultura. Os meninos serão eliminados e as meninas serão doutrinadas. Há uma guerra acontecendo pelos nossos filhos. Mas eu li o final do livro. E nós ganhamos. Amém? Então eu quero que você leia esta manhã em Mateus capítulo 18. E eu quero que você veja o que Deus diz sobre tocar nossos filhos. Agora todos olhem para mim. O que eu estou prestes a te entregar é um aviso incrível de Deus. E este aviso é melhor vocês não tocarem nos nossos filhos. Porque se vocês tocarem nas crianças, vocês não vão escapar da minha ira. Leia Mateus 18, verso 1. E naquela hora os discípulos vieram a Jesus dizendo, quem então é o maior no reino dos céus? E Jesus chamou uma criancinha junto a si, e ele a colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo, a menos que vocês se convertam e se tornem como uma criancinha, de modo algum entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se humilhar como esta criancinha é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criancinha assim em meu nome, me recebe. Mas quem faz, agora veja isso, vem da boca do próprio Jesus. Mas quem faz um desses pequeninos que crê em mim pecar, seria melhor para ele se uma pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e ele fosse afogado nas profundezas do mar. Agora, olhe para mim um segundo, nós vamos ler o resto. Ele disse, qualquer um de vocês que fizer essas crianças pecarem contra a palavra de Deus, seria melhor, e eu pesquisei a pedra de moinho. E uma pedra de moinho, todos nós conhecemos, e nós tentamos encontrar uma, mas eu não consegui encontrar uma. E então descobri que se encontrássemos uma pedra de moinho verdadeira, nós não seríamos capazes de trazê-la aqui, porque é muito pesada, ela pesa quase 1,5 toneladas. Então aqui Deus diz, agora deixe isso no telão. Deus diz, seria melhor para você se você fizer um dos meus pequeninos pecar contra a palavra de Deus, é melhor que você pegue uma pedra de 1,5 toneladas e amarre em seu pescoço e pule no oceano. É melhor você fazer isso em comparação com o julgamento que eu vou trazer sobre você, se você fizer uma criança pecar. Agora, eu não sei sobre você, mas isso parece sério. Porque se você pegasse, sabe, eu estava pensando sobre o que eu poderia trazer. Eu poderia trazer para fazer a ilustração e, sabe, eu estava pensando que na minha academia, sabe, tem um peso de aço de uns 30 quilos. E eu estava pensando eu estava pensando em amarrá-lo ao redor do pescoço do Luke e fazê-lo pular na piscina. Não importa quem você seja, você não vai conseguir nadar com aquele peso de 30 quilos em volta do seu pescoço. Então sua destruição é garantida.
E Deus disse, se você vai fazer essas crianças pecarem, então você já tem a garantia de ser destruído, e isso não é nem de perto o que eu vou fazer ao trazer o julgamento sobre a sua vida. Eu poderia parar aqui mesmo e nós podemos orar. Mas isso é um julgamento. Se você for um presidente, se você for um vice-presidente, se você for um governador, se você for um professor, se você for um pai, o que quer que você seja. Isso é a palavra de Deus. E ele diz, é melhor se você amarrar uma pedra de moinho em seu pescoço e pular. Você não tem chance de sobreviver. Mas é melhor isso do que o que eu vou fazer. Se você fizer um dos meus pequeninos pecar. Veja no versículo 7. Ai do mundo. Agora, eu não tenho certeza do que a palavra ai quer dizer, eu procurei em hebraico. Mas tudo que eu consegui foi ai. Então eu não tenho certeza exatamente do que esse ai significa, mas é bom saber ai de ti. Se meu pai dissesse ai de você, eu sabia que isso não era bom. Então Deus diz ai do mundo, por causa das ofensas, pois as ofensas devem vir. Mas ai do homem por quem a ofensa vem. Ai daquele que faz com que as crianças pequem. Ai dele. E se sua mão ou seu pé faz com que você peque, corte-os e lance-os fora. Pois é melhor você entrar na vida coxo e manco do que ter 2 mãos e 2 pés e ser lançado no fogo eterno. Agora, obviamente, Deus está usando uma ilustração aqui. E se o seu olho faz com que você peque, arranque-o e o lance-o de ti. É melhor para você entrar na vida com um olho do que ter os 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. Estejam atentos para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que no céu seus anjos veem sempre o rosto do meu Pai que está no céu. Esta é uma advertência incrível do príncipe da paz, do nosso Senhor e Salvador, que viu uma mulher pega em flagrante de adultério e disse, onde estão os teus acusadores? Ela disse, não estão aqui, Senhor. E ele disse, nem eu te acuso, vá e não peques mais. E ainda assim, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nosso Salvador Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, traz uma severa advertência e diz assim, ai daquele que fizer com que estas crianças pequem. E sabe, em Tiago, Deus nos dá um aviso e diz que não sejam muitos os professores, sabendo que eles vão receber o seu julgamento. Agora, nós sabemos que isso normalmente significa um pastor ou um rabino, que é o que a palavra professor significa, rabino. Mas ele está falando sobre qualquer um que vai levar instrução para crianças. E ele disse que não sejam muitos professores, porque não apenas pelo que nós ensinamos, mas nós seremos responsabilizados pelo que nós não ensinamos. Como pastores, como rabinos, como professores, como pais, nós seremos responsabilizados perante Deus. Porque o julgamento sobre o que nós ensinamos às crianças é mais pesado do que qualquer outra coisa. E seria melhor colocar uma pedra de moinho em seu pescoço. E sabe, a Bíblia, a sabedoria antiga judaica nos diz que quando Deus deu a Torá no Monte Sinai, ele colocou a palavra de Deus diante do povo judeu. E ele disse, esta palavra de Deus vai guiar vocês como mãe e pai, e vai te guiar como pessoas de negócios, vai em todas as áreas de sua vida, te guiar para a bênção de Deus. E aí é onde muitos cristãos se enganam, quando nós dizemos, bem, nós não estamos sob a lei. A palavra lei, em grego, significa legalismo, mas a palavra lei em hebraico significa um caminho, um guia, algo que vai guiar você, e eu te dou essa lei, esse caminho para te guiar até a bênção. E assim, Deus estava diante de Moisés, e ele diz, e dos filhos de Israel, e ele diz, que garantia eu tenho de que se eu te der este caminho incrível para trilhar, você vai ser fiel e guardá-lo. E eles responderam e disseram, os nossos antepassados serão a nossa garantia. E Deus disse, isso não é bom o suficiente. E eles disseram, bem, nossos profetas serão uma garantia. E Deus disse, isso não é bom o suficiente. E então o povo de Deus disse, os nossos filhos serão a garantia
de que nós vamos passar isso adiante. Deus disse: pelo bem de seus filhos, eu vou dar a vocês a palavra viva de Deus. Isso é o quão importante as crianças são. Sabe, um dos grandes erros. Agora, eu vou dizer algo que os jovens vão amar, os pais podem questionar um pouco, mas me ouça até o fim. Um dos grandes erros que o mundo com certeza comete é subestimar o destino da nossa juventude. Sabe, como dizem, os netos são a recompensa para a turbulência que nós passamos com nossos filhos. Mas eu quero que você olhe para a juventude de uma forma talvez que nunca vimos antes. E se você é um jovem, eu quero que você olhe para si mesmo de uma maneira que talvez nunca tenha olhado antes. É interessante, quando eu estava estudando isso em 2017, o dicionário Oxford, todos os anos, vem com uma palavra que está sendo usada para descrever a mudança em nossa sociedade, em nossa cultura. E em 2017, o dicionário Oxford veio com uma nova palavra chamada terremojovem. E isso literalmente se tornou uma palavra, terremojovem. E de onde veio isso? Um rabino descreve isso, o fenômeno sociolinguístico. É o reflexo do ciclo do fato espiritual, ouça isso, de que há um fogo dentro dos jovens que os adultos muitas vezes caracterizam negativamente como um espírito rebelde. Isso é uma energia, uma força, uma recusa em se contentar com algo menor quando a juventude vê que mais pode ser realizado. Em vez de olhar para isso como uma rebelião, nós santificamos e usamos isso como um fogo em nossos jovens que podem literalmente mudar o mundo. É por isso que eles estão indo atrás dos nossos jovens, porque eles sabem que Deus colocou uma energia lá dentro, uma centelha divina, um fogo que, se santificado e guiado pela palavra de Deus, literalmente vai mudar o mundo. Você não os vê por aí recrutando pessoas de 48 anos. Eles recrutam os de 18 anos. Porque os de 18 anos, você tem aquele fogo. Subam os montes, nada pode deter. Isso foi colocado lá por Deus, e santificando isto, isso pode mudar o mundo. Um dos maiores estudiosos da história do mundo, o Rabbi Schneerson, você já me ouviu citá-lo muitas vezes, e falou sobre este fogo. Ele disse: a rebeldia dos jovens não é um crime. Pelo contrário, é o fogo da alma que se recusa a se conformar e que quer mudar o mundo. Um poeta disse: a rebelião é um jogo dos jovens. E sabe, quando eu estava na faculdade, eu lembro que, sabe, era a época dos hippies, eram os anos rebeldes, e eu me lembro de colar cartazes na minha parede, e um dos pôsteres era o da primeira revolução cabeluda e não violenta. Eu não sei onde eu queria chegar com aquele pôster, novamente. Nele havia o Ben Franklin, o George Washington e o Thomas Jefferson. E nós estávamos conversando sobre isso lá atrás e o Troy disse: sabe, muita gente não sabe disso, mas George Washington tinha 20 anos quando ele se tornou presidente dos Estados Unidos. Há um fogo dentro desses jovens. Então eu tinha esse pôster dizendo a primeira revolução cabeluda e não violenta, porque nós tínhamos cabelos compridos e queríamos mudar o mundo. Nós só não sabíamos como fazer isso, mas nós tínhamos um fogo e nós queríamos mudar o mundo. Então Ben Franklin, George Washington, Thomas Jefferson e Jesus Cristo no centro. E nós esquecemos que o próprio Jesus era muito jovem. Quando ele foi para o Rio Jordão e disse: me batize, João, ele era um jovem quando ele encontrou o diabo no deserto e começou o ministério, e nós precisamos entender que a revolução é isso que estamos procurando hoje. Estamos procurando revolucionários. Para a maioria, a revolução é um jogo dos jovens. Sabe, pense nisso. Jesus tinha 30 anos quando ele começou seu ministério. Mas agora pense nos discípulos que o seguiram. Sabe, na maioria das vezes, quando nós vemos um filme sobre os discípulos, ou sobre os apóstolos, ou o que quer que seja, nós imaginamos homens velhos com longas barbas brancas e cabelos longos, mas a realidade é que os discípulos não eram homens velhos. Os discípulos eram jovens, rapazes jovens.
Agora, ninguém sabe, não há nenhuma palavra que nos diga exatamente quantos anos os discípulos tinham, mas todos concordam que eles estavam em algum lugar entre 13 anos e 30 anos. Provavelmente nem 30 anos. Se você pensar em Jesus, Jesus era o rabino. Ele era o mestre. Quando a Bíblia diz que eles o chamavam de mestre, isto significa que ele tinha dominado a palavra de Deus e ele tinha 30 anos. E por isso o costume era que o mestre sempre fosse muito mais velho que seus discípulos. E por isso eu quero mostrar um pouco da maneira como tudo funciona nos tempos de Jesus, na vida de um jovem judeu. Quando o jovem judeu tinha 5 anos, eles começavam a estudar as Escrituras. Aos 5 anos. Quando eles tinham 10 anos, eles começavam a estudar o Mishnah, ou o que é chamado de Torá oral, o que seria a compreensão das parábolas. Porque eles foram até Jesus e disseram, por que você fala por parábolas? Ele disse, porque não é para eles conhecerem os mistérios, é para vocês conhecerem os mistérios. E assim eles começavam a entender aos 10 anos de idade os mistérios do reino de Deus. Aos 12 ou 13 anos, 12 anos as meninas tinham o bat mitzvah, aos 12. Aos 13 anos de idade os meninos tinham o bar mitzvah. E isso era um sinal de que eles estavam deixando de ser crianças e passariam para a idade adulta. E a partir dos 12 e 13 anos de idade, a seguir todos os mandamentos de Deus. Aos 12 e 13 anos, aos 15 anos eles começavam a estudar o que é chamado em hebraico de Talmud, ou a sabedoria bíblica mais profunda. Aos 18 anos de idade, eles começavam a preparar suas vidas para o casamento. Aos 20 anos de idade, eles eram autorizados a sair por todo o mundo e ensinar o evangelho. Eles eram autorizados a sair aos 20 anos de alunos para professores. E, portanto, quando nós olhamos para isso e vemos que Jesus disse aos discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, nós não estamos olhando para homens que tinham 60, 70, 80 anos. Estamos falando de muitos casos para aqueles que tinham menos de 20 anos de idade. 20 anos! E Jesus deu a eles a grande comissão de levar o reino de Deus para o mundo inteiro. Este é o fogo que Deus coloca nos jovens. E sabe, o jovem judeu, quando ele completa 15 anos de idade, ele tomava uma decisão na carreira. E se o jovem judeu médio de 15 anos de idade fosse um estudante de destaque, este jovem judeu era enviado para Jerusalém e ele estudava com um rabino. Se ele não fosse um estudante de destaque, uma pessoa comum, como a maioria deles era, então ele começava como um aprendiz no barco, seguia os passos do pai. É por isso que nós vemos em Mateus 4, quando Jesus vai até Tiago e João estavam trabalhando no barco de seu pai Zebedeu, e ele diz a eles, venham e me sigam. Então, aqueles rapazes não eram casados. Há apenas um discípulo que nós sabemos que era casado. Nós não conhecemos a esposa. Onde a esposa dele estava era Pedro. E se você lembra, em Cafarnaum, onde Pedro morava, Jesus curou a sogra de Pedro. E Pedro disse, por que você fez isso? Não, ele não disse isso. Eu disse que eu não iria falar isso, mas eu não consegui evitar. Pedro disse que esse foi o maior erro que Jesus cometeu. Não. E assim, nós vemos como Tiago e João, que não eram casados, que eram aprendizes do pai, eles cuidavam das redes quando Jesus disse, venha e siga-me. Então, eles provavelmente estavam em algum lugar entre os 15 e 18 anos. E Jesus estava treinando eles para serem os chefes do reino de Deus em todo o mundo. E você olha para os discípulos, e nenhum deles teria sido, eu acho, o que nós chamaríamos de estudantes de destaque. Porque eles estavam trabalhando em empregos, eles eram pescadores, eram outras coisas, sabe? Você lê Atos capítulo 4, 13, e diz, quando eles prenderam Pedro e João, agora, quando eles viram a ousadia de Pedro e João, e perceberam que eles eram homens comuns, homens incultos, eles ficaram surpresos.
eram superstars, sabe? Nós pensamos que, sabe, quando eu acho que talvez eu seja diferente, mas quando eu fui salvo, eu lia sobre Tiago e João e Pedro e eu pensava, rapaz, esses caras são uns grandes eruditos e eles eram jovens comuns, como muitos de nós. E eles não eram superestrelas, eles estavam trabalhando em empregos, mas eles tinham uma ousadia e um fogo que Jesus reconheceu. E ele disse, venham e sigam-me, venham e sejam como eu. E eles largaram o que estavam fazendo e foram com Jesus. Provavelmente solteiros, provavelmente abaixo dos 20 anos de idade. O que nós esperamos dos nossos jovens? O que nós depositamos nos nossos jovens? Há um fogo dentro dos jovens que foi o Deus Todo-Poderoso que colocou lá. Por que está lá? Porque eles receberam esse fogo de Deus para dizer, sabe, quando nós permanecemos na palavra de Deus, quando permanecemos no nome de Jesus, quando nós defendemos o reino de Deus, eu não importo com o que eles estão dizendo na escola, não importo com o que estão dizendo em Hollywood, isso é a palavra de Deus que diz, esses jovens são chamados por Deus para mudar o mundo. Muitas vezes Jesus os chamava de crianças. Crianças. Agora, um homem de 30 anos não chamaria um homem de 60 anos de criança. E olhavam para eles e os chamavam de crianças. Porque eles eram jovens. E mesmo sendo jovens, eles foram chamados por Deus para seguir a Jesus, para aprender sobre Jesus. Sabe, na próxima semana eu vou fazer a segunda parte disso. Há uma unção espiritual especial para a juventude, que não há para os adultos. E então, quando Jesus disse crianças, isso não foi um insulto. Ele estava dizendo que mesmo que você seja jovem, sabe, a Bíblia diz que nenhum homem te despreze por sua juventude. Não deixe ninguém te dizer que você é muito jovem para algo. Quem você acha que você é? Você é só um jovem... eu vou entregar a minha idade. Um mequetrefe? Quando foi a última vez que você ouviu isso? Mas ele também os chamou de... Eu amo isso, eu amo isso. Eu amo esse apelido. Ele chamou Tiago e João de filhos do trovão. Agora, vamos pensar sobre isso. Tiago e João, por que eles os chamou de, sabe... Houve uma vez que nós nos mudamos para outro prédio e nós precisávamos testar o som e os jovens estavam no salão do lado e nós não conseguíamos ouvir porque eles falavam alto demais. E eu não posso deixar de pensar que quando Jesus olhou para Tiago e João e ele disse, ele não precisou nem pensar, ele disse, esses são os filhos do trovão, eles são barulhentos e eles são ousados. Pense em Tiago e João, quando eles estavam na aldeia de Samaria. Lembra disso? Jesus estava pregando e não estavam prestando atenção. E Tiago e João disseram, não, Senhor, chame fogo do céu. E eu imagino Jesus pensando, dá para trabalhar com isso. É meu tipo de caras. Nós só temos que redirecioná-los um pouquinho. Sabe, não foi Tiago que se tornou o primeiro mártir e João se tornou o apóstolo do amor? Mas ele tinha algo com que trabalhar. Sabe, eu me lembro de um treinador anos atrás, quando eu jogava futebol americano, e meu colega de quarto tinha desistido. Era o treino de verão e todas as fraternidades e irmandades estavam chegando, e eu me lembro de que nós estávamos lá, e sabe, nós éramos calouros, e calouros não eram nada além de sacos de pancadas, e nós estávamos exaustos, meu colega de quarto e eu estávamos vendo lá todas as fraternidades e irmandades indo para as festas, e nós... lá exaustos, e o treinador estava se preparando para nos deixar mais cansados ainda. E o lançador chutou a bola para cima do gol. Atrás do gol ficava o bosque e o riacho. E ele disse, ei, qual de vocês vai buscar? E o meu colega de quarto disse, eu vou buscar. E ele foi lá no riacho e nunca mais voltou. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com.
Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.